Nós destacamos agora o que disse Javier Milei hoje, segunda-feira, a uma rádio de Buenos Aires, a Rádio Mitre, e que seria, então, um guia para a gente entender esse início de novo governo. Milei falou primeiro sobre prioridades que ele vai enfrentar nesse começo de governo. Reforma do Estado e o que ele chamou de problema das Leliques. Os dois primeiros problemas que Milei prometeu enfrentar. Ele disse estar trabalhando numa engenharia financeira para solucionar esse problema das Leliques, que são letras de liquidez emitidas pelo Banco Central e que, segundo ele, o presidente eleito, se não forem enfrentado, pode levar a Argentina a uma hiperinflação. Além disso, no radar de Milei estão a ideia de que o governo terá 8 ministros apenas. Ele prometeu isso na campanha e reforçou nessa entrevista coletiva. E também reforçou as privatizações, como a da TV Pública, da Rádio Nacional e da estatal de petróleo YPF. E isso elevou as ações da empresa em Nova York. Vamos detalhar isso daqui a pouco. Milei foi questionado também por não estar falando mais sobre dois temas muito frequentes durante a campanha, que estariam, então, num segundo plano: dolarização da economia e fim do Banco Central, eliminação do Banco Central. Ele afirmou que mantém essas ideias, mas disse que primeiro terá que resolver o problema das Leliques para depois avançar em outras ideias econômicas. Vamos então aprofundar um pouco mais esses primeiros anúncios de Milei, voltando ao vivo com Fernando Nakagawa. E a gente vai colocar nessa conversa daqui a pouco também o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Naka, primeiro as prioridades então. Reforma do Estado e essas Leliques. Explica para a gente o que significa isso e, claro, os desafios que Milei terá pela frente, que ele mesmo reconhece serem muito difíceis. Márcio, a reforma do Estado é tentar usar a motosserra, que foi o grande símbolo da campanha de Milei, para reduzir o tamanho da máquina pública. O Estado argentino é considerado bastante inchado, com muitos gastos, por exemplo, em subsídios ou em programas de auxílio às famílias mais pobres. Por exemplo, esse é um tema que foi tratado durante a eleição. Tudo isso significa gasto. E para reduzir o tamanho do Estado, Milei está disposto a cortar estes gastos. Haveria um impacto, obviamente, na vida cotidiana. É muito provável que a tarifa do ônibus, do trem, a tarifa elétrica, a gasolina, o gás, tudo isso suba com a retirada dos subsídios que são aplicados atualmente. Esta questão das Leliques é uma tecnicidade, é uma ação do Banco Central para tentar regular a quantidade de dinheiro que existe na economia. Só que a economia argentina, como tem uma inflação tão elevada, que chega perto de 150% em um ano, Márcio, essa ação do Banco Central acaba sendo gigantesca em termos de volume, porque o Banco Central tenta retirar esse dinheiro de circulação da economia e paga um juro muito elevado, já que o Banco Central eleva os juros para tentar reduzir e conter a inflação. Então acaba sendo um lugar onde o Estado argentino gasta muito dinheiro. E o Milei quer acabar com essa conta. Só que é como o ovo e a galinha. Não dá para saber se a ação das Leliques é que está gerando a inflação ou se a ação das Leliques só existe por causa da inflação. Mas é possível afirmar uma coisa, Márcio. Esta observação que ele faz sobre as Leliques mostra uma moderação no discurso com relação à dolarização. Se durante a campanha ele dizia apenas e tão somente quero dolarizar, agora Milei bota algumas camadas neste processo. Diz que será uma longa jornada, não vai ser uma dolarização do dia para a noite. Muito obrigado, Fernando Nakagawa, que vai continuar com a gente, mas a gente já tem aqui no estúdio nosso analista de internacional, Lorival Santana, para falar exatamente deste ponto, que estaria em segundo plano, como o Nakagawa bem destaca, dolarização e fim do Banco Central. Lorival Santana, ainda será possível fazer isso neste primeiro ano de governo, talvez, no segundo ano? Ou ele falou só na campanha e não vai conseguir efetivamente aplicar essa promessa, especialmente da maneira com que ele prometeu, dinamitar, explodir o Banco Central, por exemplo? Boa noite. Interessante que o criador das Lebacs, que deram origem às Leliques, bem-vindo à sopa de letrinha, nós também tínhamos essas coisas, né? Sim, ORTNs, lembra disso? CPME, né? Bom,
é o Federico Sturzenegger, que pode ser cotado para ser o ministro da Economia. Quando ele era presidente do Banco Central no governo do Maurício Macri, ele criou as LEBACs, que são as mães das LELICs, que são nada menos do que empurrar com a barriga semanalmente dívidas, né, no mercado financeiro para evitar emitir dinheiro, mas tampar ali um buraco fiscal do Estado. Sobre o calendário da dolarização, ele respeita duas questões, o calendário político e o calendário econômico. Em relação ao calendário econômico, o Milei precisa primeiro estancar a sangria, né, do derretimento do valor do peso, porque, primeiro, chegar a um valor realista, e essa é a briga política que ele tem nesse momento, foi por isso que não teve a reunião hoje entre ele e o presidente Alberto Fernandes. Quem é que vai ficar com o custo político de levar o valor do peso para um valor mais realista perante o dólar, que seria uma maxi desvalorização? Precisa fazer esse ajuste para saber quanto tem de liquidez na economia, ver quanto é que os argentinos têm embaixo do colchão em dólares. Dizem que era 500 milhões de dólares, mas por definição é impossível saber isso, certo? É por isso que esse dinheiro está escondido lá. Com relação ao calendário político, que é a questão de não ter maioria na Câmara e no Senado, vamos lembrar que o sistema argentino tem eleição a cada 2 anos. 2 anos, porque daqui a 2 anos se elege metade da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. Então, se o Milei consegue manter uma popularidade e consegue pedir aos argentinos um voto de confiança para a formação de uma bancada mais robusta na Câmara e no Senado, ele pode, daqui a 2 anos, formar a maioria na Câmara e no Senado, dependendo de como ele conduz a economia e o restante das coisas nos próximos 2 anos. Então, é por isso que ele fala, não, eu preciso de 2 anos para estabilizar a economia. Esse é um calendário político que se mistura com o calendário econômico. E ainda com o Nakagawa, é importante a gente voltar com ele, porque sempre é notícia privatização de uma estatal de petróleo, ainda mais a YPF, que já foi privatizada, depois reestatizada em 2012 por Cristina Kirchner e agora vai voltar ao setor privado, Naka. É um caminho muito interessante e simboliza muito a mudança, a divergência da política econômica aqui na Argentina. A YPF, Márcio, é bem provável que tenha, sim, muitos interessados em comprar o controle acionário. Não dá para dizer isso de outras empresas estatais. Aerolíneas Argentinas, por exemplo, a companhia aérea do país é estatal, dá prejuízo e tem uma baita dívida. Difícil encontrar um comprador para um ativo desse tipo. A TV pública não dá lucro. Também me parece um negócio ali a ser avaliado com muita cautela. E a reação, Márcio, já começou. Um dia depois da eleição, os sindicatos dos trabalhadores das empresas estatais de mídia já começaram a convocar as assembleias. Amanhã acontece a primeira assembleia na Rádio Nacional, que por acaso, por coincidência, fica na mesma rua, na rua Maipú, é o hotel, onde está o hotel de Javier Milei e onde ele está morando atualmente. A reação já começou. Muito obrigado, Fernando Nakagawa, que volta ainda nessa edição do CNN Prime Time, claro, junto com o nosso analista Lorival Santana, com outras informações sobre a repercussão deste primeiro dia de Milei como presidente eleito na Argentina.